Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando aqui com o nosso caríssimo professor, escritor, doutor em Direito, Fábio Lins de Lessa Carvalho. Nosso Fábio esteve na Universidade de Salamanca, nós já conversamos há uns 2 anos atrás aproximadamente, falamos sobre a sua passagem por lá, que essas incursões pela Europa não é todo mundo que faz. É preciso que haja um desprendimento muito grande e você parece que tirou de letra, né? Você parece que foi lá com tranquilidade e tal, terminou a tese em tempo hábil, tudo sem estresse. Eu diria que tirar de letra é um certo exagero. Na verdade, tudo requer esforço, né? Tudo requer muita disciplina e, antes de tudo, entusiasmo. Eu acho que a palavra-chave é essa, vontade de participar daquele momento, ter essa experiência de vida, como você falou, diferenciada, né? Mas, na verdade, para mim, o principal foi ter percebido como nós todos somos capazes, né? E a propósito ainda do livro do Pons de Miranda, assim, só para fazer um gancho, eu acho que o Pontes, ele é o exemplo maior de como alguém saído daqui do nosso estado pode alcançar voos, né? Voos que muitas vezes a gente sequer imagina ser possível de alcançar. O Fábio, só para a gente fazer esse registro, se não o fizéssemos, eu acho que seria uma injustiça. Eu tenho a impressão que no nosso país, no Brasil, o professor Marcos Mello é um dos grandes conhecedores de Pons de Miranda, né? Você não encontra nesse Brasil afora gente para se rivalizar com ele, não. Certamente. O professor Marcos Bernardo de Mello é o grande especialista em Pons de Miranda no Brasil e a gente pode dizer também no mundo, né? Porque por mais que o Pons seja reconhecido fora do país, infelizmente, como ele escreveu em português, né? Digamos que essa é a grande questão, né? Nem sempre as suas obras são traduzidas. As suas grandes obras não foram traduzidas para idiomas mais popularizados no mundo, como o inglês, por exemplo, o espanhol. Então, o professor Marcos Bernardo de Mello é o grande especialista e, principalmente, o grande difusor do conhecimento de Pons, da sua teoria, né? A teoria do fato jurídico. Inclusive, o professor Marcos, ele foi o autor do prefácio do livro. Ele foi... Que eu li. Isso, foi a minha grande fonte de inspiração para escrever esse livro. Fui aluno dele, como muitos foram, né? Você cita isso aqui? E, certamente, quando eu ouvia as lições do professor Marcos, eu ficava pensando, né? Será que esse grande gênio também tem algo a dizer na área do direito a qual eu me dedico, que é o direito administrativo? E aí isso motivou a minha curiosidade e pesquisei e achei. E revelei. Você chegou a ler algum tomo lá do Tratado de Direito Privado? Porque a impressão que me passou é que ainda nos bancos da academia você teve contato com o Pons de Miranda através do professor Marcos Mello. Sim. Aí, naquela época, você ainda chegou a pegar um livro daqueles 60 para ler? Olha, a gente faz leituras pontuais, né? Certo. Determinados, como você falou, eu estou fazendo uma pesquisa sobre posse, procura lá no tomo que trata da posse, faz aquela consulta, né? Isso. Agora, ler realmente de cabo a rabo um tomo daquele, é algo praticamente, assim, não vou dizer impossível, mas demanda uma concentração. Não, o doutor Marcos, ele é o grande especialista, conhecedor, né? Mas veja, ele conhece muito bem o Tratado de Direito Privado porque ele é um professor civilista, né, da área. Mas tem professores de Direito do Trabalho que encontram também lá no Tratado de Direito Privado alguns tomos próprios para tratar de questões trabalhistas. Professor de Direito Comercial, que hoje chamam de Direito Empresarial, também tem alguns tomos específicos sobre questões relacionadas à empresa. Aqueles que são da área do direito internacional têm livros do Pons de Miranda que tratam especificamente dessas questões, seja de direito internacional público ou privado, tributaristas da mesma forma, penalistas, né, como você já tratou aqui do livro sobre habeas corpus. Então, todas as áreas do direito, né, foram contempladas pelo Pons de Miranda. Ora, evidentemente, de forma mais intensa, como é o caso do direito civil, ora de forma, digamos, mais fragmentada, digamos assim, como é o caso do direito administrativo. Mas há, inclusive, quem diga que a grande área de atuação, a grande contribuição de Pons de Miranda para o direito brasileiro foi no direito constitucional. O livro cita aí vários autores que dizem isso, porque o Pons de Miranda, no tempo em que estava vivo, ele era o grande comentarista das constituições brasileiras. Eu tenho a de 67, 6 volumes. Pronto. 6 volumes. Então, Pontes comentou a Constituição de 34, a de 37, a de 46
e a de 67 com a emenda, né, de 1969. Então, imagine, toda vez que surgia uma nova Constituição, as pessoas aguardavam ansiosamente os comentários do grande jurista brasileiro. E depois, né, com a morte dele, vários professores, após a Constituição de 88, se manifestaram expressamente sentindo falta de uma figura como Pons de Miranda. E você vê que depois que ele partiu, que ele se foi, não apareceu nada nem por perto para a gente, com a densidade dele na nossa área, né? Isso. Para você ter ideia, o segundo jurista mais citado nos tribunais brasileiros é o Luiz Roberto Barroso. É um professor bastante respeitado, mas a sua obra não chega nem aos pés. Nem chega a sombrear. Pois é. Pronto, uma comparação, né? Depois do Ponto de Miranda, no âmbito do direito civil, eu conheço e tenho também essa obra que é do Carvalho Santos. João Manuel de Carvalho Santos. Ah, sim, porque no direito administrativo também... Carvalho Mendonça. José dos Santos Carvalho, filho. Santos Carvalho... Esse escreveu uma obra, mas veja bem, uma coisa monumental também. Sim. Monumental. Mas são 35 volumes. Repare, ponto 60. Carvalho Santos, 35 volumes. Mais importante que a quantidade é a qualidade da obra do Pontes. Do Pontes também, exatamente. Ele não se limita a reproduzir a legislação ou apenas comentar de forma rasa. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, com toda a honestidade. Eu vou ver se o professor Marco Melo dá um pulinho aqui para bater um papo com a gente. Vou entrar em contato com o Omar, ver se é possível ele vir aqui bater um papo com a gente sobre essa temática que é muito importante para ficar registrado. Agora, perceba bem a minha pergunta, não vai nenhum demérito, não há nenhum demérito para o grande Pontes. É todo mundo que consegue ler Pontes de Miranda? Veja só, o Pontes de Miranda... Você pega para essa meninada hoje e pede, não tem muita condição de ler, na minha opinião. Mas veja só, quando eu tentei em alguns momentos da minha vida ler algo relacionado ao Tratado de Direito Privado, eu senti mais dificuldade. Especialmente nos volumes iniciais onde ele expõe a sua teoria. Isso. Ele realmente... aquela linguagem bastante culta, né? Erudita, até certo ponto árida, mas você vai aos poucos se acostumando. Mas no direito público é um tratamento muito mais, para mim, não sei se é por ser da área, é uma exposição muito mais simples, fácil do direito. Tanto é que o meu livro mostra em diversos momentos a opinião de Pontes de Miranda sobre todas as temáticas do direito administrativo. Não tem praticamente nada que escape. Então, licitação, concurso público, servidor público, desapropriação, ato administrativo, tudo aqui está a opinião. E não tem quem diga que não é algo compreensível, facilmente compreensível, né? Qual é a opinião de Pontes de Miranda sobre a autonomia do Ministério Público? O que é que ele pensa sobre os julgamentos dos tribunais de contas? Qual os limites do controle do Poder Judiciário sobre a administração pública? A opinião dele está aqui está exposta de forma muito clara. Então, não vejo que isso seja um obstáculo para aquele que queira se aproximar da obra de Pontes. Aqui você fez um apanhado, por exemplo, conceito de direito administrativo. Qual o conceito? O que é que Pontes pensava conceitualmente sobre o direito administrativo? Não vamos exaurir isso aqui agora. Mas já lhe faço uma pergunta. Qual é o público para essa obra? Eu tenho a impressão que até um médico pode ler, um engenheiro, sim, não é só o operador do direito. Exatamente. Eu tive essa preocupação em escrever uma obra bastante didática que mostra a contribuição de Pontes de Miranda nas mais diversas áreas, jurídicas ou não jurídicas. Qual é o estilo de Pontes de Miranda, quais são as ideias que ele defende, porque eu mostro no livro que ele era uma pessoa bastante democrática, valorizava muito a igualdade, a liberdade, a democracia. Ele nunca se rendeu a regimes totalitários, né? Ele não aceitou, por exemplo, pelo menos dizem alguns de seus biógrafos, que ele foi convidado por Stalin para redigir a Constituição da União Soviética na época comunista, né? Ele não aceitou, ele sempre defendia que a Constituição tinha que ser o produto do povo e jamais imposta por uma pessoa. Dizem que ele recusou também o convite de Hitler para, à época, ser o embaixador do Brasil na Alemanha, né? Quer dizer, não o convite de Hitler, mas ele não quis atender, indicação, porque ele não aceitou. Não aceitou porque Hitler estava, na época, comandando a Alemanha e ele não aceitava compactuar com aquele regime totalitário. E Hitler, desde o começo, só um apêndice, o Hitler, desde o começo, ele tem uma obra, acho que é a única obra dele, chamada Mein Kampf, Minha Luta. Ele ali disse exatamente o que ele iria fazer, não enganou ninguém. Sim. Hitler não enganou ninguém.
Ele dizia numa parte do livro, ele disse numa parte do livro, que no dia em que uma nação não puder alimentar os seus filhos, porque o espaço geográfico não vai permitir, então, nesse momento, as pás e o arado terá que ser colocado de lado e as armas terão que... Sim. Foi isso que justificou o imperialismo alemão, né? A expansão. A invasão ali naqueles países e tal. Exatamente. Então, quer dizer que o público-alvo não são só os operadores do direito. Isso, retomando. Então, o livro é escrito de uma forma bastante simples, uma linguagem bastante acessível, não é uma linguagem no juridiquês, como se diz, né? Pelo contrário, a gente mostra a vida dele, suas lições de vida, seus exemplos, mostra como Pons de Miranda foi pioneiro, inovador, como ele realmente foi um jurista dedicado ao trabalho. Ele trabalhou durante 65 anos escrevendo livros e pareceres de forma bastante rígida, né? Ele cumpria, não tinha final de semana para ele, não tinha feriado, ele era alguém realmente dedicado ao trabalho. Dedicado, né? Dedicado ao trabalho. Meu caro Fábio, eu li uma obra há uns anos atrás, magnífica. Essa obra é uma obra rara. É a biografia foi até presidente do País do Brasil, o Rio de Janeiro deve uma conta enorme, Rodrigues Alves. E Afonso Arinos casou com a neta de Rodrigues Alves. Rodrigues Alves ficou viúvo e não casou mais, e quem passou a acompanhá-lo foi a filha dele mais velha, justamente a mãe da futura esposa do Afonso Arinos. Quando o pessoal foi falecendo e tal, o acervo de Rodrigues Alves ficou para o Afonso Arinos. Ele escreveu uma biografia monumental em 2 volumes. Até ele explica no início porque o Joaquim Nabuco escreveu o jurisconsulto do Império. E ele escreveu o jurisconsulto da República, né? Meu pai é o jurisconsulto do Império. Bom, então ele diz que, falando do pai dele, Afrânio de Melo Franco, né? Na Revolução de 30, o pai dele ficou interinamente como ministro das Relações Exteriores. E houve um conflito de fronteira com países aqui da América do Sul, e o Afrânio de Melo Franco pai do Afonso Arinos, quem foi com a delegação presidindo para aqueles acertamentos. E o consultor era o Pons de Miranda. Aí há uma fotografia, Pons de Miranda ainda bem jovem, mas já no meio daqueles hierarcas ali, ele lá e tem lá, com aquele óculos redondo dele, quer dizer, ali ele tinha 30 e... Ele é de 1896, né? 90, ele é de 1896. Eu tenho... Então ele tinha ali... Confirmo agora. Ele tinha 34 anos, 35 anos. 1892. 92, né? 92. O Pons de Miranda, ele teve uma carreira diplomática bastante exitosa, né? Ele foi... Agora, sim, existia também uma rejeição pelo fato dele não ser diplomata de carreira. Então, assim, por ele ser realmente alguém de grande conhecimento, à época, não me recordo agora qual presidente o nomeou para o serviço diplomático. E ele esteve durante alguns anos nos Estados Unidos, trabalhando lá na embaixada lá do Brasil, nos Estados Unidos, e também na Colômbia. Então, nesses 2 países ele residiu. Mas ele participou de diversos encontros, conferências, missões diplomáticas, liderando a delegação brasileira. O homem não era fácil. Meu caro Fábio, o lançamento vai haver? Como é que vai ficar? Olha, por conta da pandemia... Essa pandemia aí. Exato. A editora me comunicou que o livro já está às vendas pelo site da editora Fórum, né? Editora de Belo Horizonte, também é a mesma editora pela qual eu publiquei o livro do Graciliano Ramos, né? Então, esses livros estão lá disponíveis no catálogo da Fórum online, né? Pela internet. E eu recebi uma cota de livros, cerca de 170 livros, na semana passada. Os livros chegaram à minha casa na quarta. Na quinta-feira eu divulguei nas redes sociais que eu estava vendendo, por conta também da dificuldade de fazer um lançamento num local específico, eu acabei deixando para depois. Mas assim, já comecei a vender o livro. E para minha surpresa,
em 3, 4 dias, mais de 100 livros foram vendidos. Você tem quantos livros, Fábio? Assim, aproximadamente? Olha, livros individuais eu devo ter... Não, você exemplares. Sim. Eu recebi 170, agora eu devo ter 60. Fábio, você se incomoda, você se importa se você disser o nome para a pessoa ligar e pedir o livro? Porque eu faria isso. Eu, graças a Deus, recebi. Né? A sua benevolência me permitiu que eu tenha acesso ao livro. Mas se eu fosse espectador, eu iria... Olha, eu estou realmente vendendo pelo WhatsApp, né? Certo. Eu pego o endereço da pessoa, passo os dados para transferência bancária. O livro custa R$50 e pode ser adquirido pelo meu WhatsApp, né? 99662-3434. A pessoa pede e você faz chegar. Sim, aqui em Maceió eu estou conseguindo entregar. Me dá um trabalho danado, mas é com o maior prazer que eu faço isso, né? Porque o grande objetivo de um escritor é fazer aquelas ideias circularem. Então, na verdade, eu fiz um investimento junto à editora, paguei uma parte, né, da produção do livro e com o dinheiro das vendas eu apenas recupero uma parte desse investimento que eu fiz. Mas certamente eu vou ficar no prejuízo econômico. Mas para mim isso é o de menos, porque o que eu quero realmente é que essa obra circule e principalmente que o nome de Pons de Miranda seja divulgado, seu legado seja conhecido, especialmente por nós alagoanos. Algumas pessoas de fora já também se pronunciaram, dizendo que queriam o livro. Já mandei pelos correios para várias cidades do Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraná. Então, o Pons é bastante reconhecido fora de Alagoas, mas eu quero que ele também seja reconhecido aqui, em sua terra natal. E, graças a Deus, grandes pontianos são daqui de Maceió, né? O professor Marcos Melo, o Paulo Roberto, né? de Oliveira Lima, o professor Beclau de Oliveira, temos o professor Marcos Zerá, o professor Sérgio Coutinho. Várias pessoas têm se dedicado ao estudo da obra de Pons de Miranda aqui no estado. Meu caro Fábio, isso é uma obra que está a merecer, não sei se você é ideia sua, passar essa quadra de vida convulsionada nosso, eu não sei se você vai fazer um lançamento oficial desse o problema livro. É que quando eu fizer esse lançamento, os amigos já compraram o livro antes, então talvez não tenha muita gente interessada. Não, mas eu vou me fazer presente. Eu sei que o senhor vai, amigo. Falar sobre Pons de Miranda. Não, até por causa não. É porque cultura e Pons de Miranda também é um operador da nossa área que sempre me chamou muita atenção. Sim. Lamento realmente não ter o desprendimento para... Eu acho que eu estou aí no meio de muita gente para ler toda a obra dele. Mas olha, eu acho que também outro objetivo desse livro é, de certa forma, acabar com o mito Pons de Miranda. Como se fosse uma leitura inacessível, de difícil acesso, tanto físico, porque de fato a gente não encontra muitos livros no mercado, assim, se você quiser comprar numa livraria, você não encontra. Você tem que pedir pela internet, ou então ir a um sebo, né? Sebo. Mas, assim, tirar esse mito de que o livro é inacessível fisicamente, mas principalmente a compreensão do livro é algo de difícil percepção, né? Então, a ideia é mostrar como Pons de Miranda escrevia coisas simples também. Ele dava opinião de forma direta. Lógico, ele é uma pessoa muito culta, erudita, e tinha uma certa sofisticação na forma de escrever, mas nada que possa ser considerado inacessível ao leitor. Antes que a gente esqueça que o nosso programa chegue ao seu final, é possível se fazer um paralelo entre Pontes e Rui Barbosa? Eu vou melhorar a pergunta no seu modo de entender. Porque Rui Barbosa foi um homem público. Sim. O que o Pons de Miranda não foi no sentido de político, né? Não foi mesmo. Mas a produção literária de Rui também é muito densa. É uma obra muito densa. Mas eu tenho a impressão que a produção de Pontes é maior do que a de Rui Barbosa. Bom, eu não sou especialista em Rui Barbosa, então eu tenho medo de cometer algum equívoco. Mas, a meu ver, o Pons de Miranda, ele é um jurista, digamos, mais... Você acha que se pode fazer um paralelo entre Rui e Pontes? Talvez o fato deles terem, num determinado momento, vivenciado naquele período histórico. Mas o Pontes era muito jovem quando Rui Barbosa já estava no ocaso da vida. Então, eles se conheceram, inclusive, quando o Pons de Miranda lança a sua primeira obra, com 16 anos de idade, Rui Barbosa elogia, né? Então, assim, eles dois foram grandes homens
da história brasileira. Das letras jurídicas. Das letras jurídicas, mas Rui Barbosa tinha uma preocupação mais com questões de natureza mais política, né? Foi candidato à presidência da República várias vezes, né? Participava mais ativamente da vida política. E Pons de Miranda era mais um homem voltado às letras, digamos assim, às letras jurídicas principalmente. Exatamente. Mas são dois grandes personagens da história brasileira. Meu caro Fábio, e a pesquisa, como é que foi? Bom, a pesquisa, duas partes do livro, né? A primeira parte sobre a vida dele, a obra dele. Então, eu me baseei muito nas biografias já produzidas, em textos que vários doutrinadores também já produziram, especialmente para falar da contribuição pontiana nas mais diversas áreas do direito. E a segunda parte, em que eu analiso a contribuição do Pontes no direito administrativo, eu analisei os pareceres que ele escreveu sobre o assunto, foram mais de 300 pareceres sobre o tema, e também, principalmente, os comentários às constituições. Então, quando eu queria, por exemplo, estudar o que o Pontes falava sobre servidores públicos, eu ia lá na Constituição, nos comentários da Constituição, e diretamente no capítulo que tratava do tema, e lia os comentários que ele havia escrito sobre o assunto. Aqui existe um ambiente, eu não sei se é um museu, que trata de ponto de vista especificamente. Você andou por lá? Sim, também. O Memorial Pons de Miranda, do Tribunal Regional do Trabalho, da 19ª Região. Aproveito e gostaria de fazer um agradecimento em público a toda a ajuda que o Memorial me deu, especialmente permitir o meu acesso, facilitar o meu contato com os pareceres, porque muitos desses pareceres foram publicados em duas obras, 10 anos de pareceres e questões forenses. Então, vários tomos que o Pons de Miranda publicou, mas outros pareceres mais raros tive acesso lá no Memorial. Então, agradecer nas pessoas do Oswaldo Zaidan, na pessoa do Adriano Weber, também muito pela contribuição. O que é que existe lá de Pons de Miranda no Memorial? Tem muitos objetos que pertenceram a Pontes, medalhas, livros em primeira edição, tem todo o acervo bibliográfico, né? Família sim, várias peças, mobiliário, inclusive Pons de Miranda produzia móveis. Desenhava, né? Ele era realmente bastante eclético. Eclético. Né? Olha, eu estive em certa ocasião em João Pessoa. Fica aqui apenas como nenhuma pretensão minha de querer sugerir nada a ninguém, absolutamente. Mas vou dar notícia disso, porque nós estamos conversando. Eu estive em João Pessoa há uns anos atrás e resolvi fazer uma visita ao Tribunal de Justiça de lá de João Pessoa. E estacionei o carro, um cidadão me recebeu, me identifiquei, e ele disse que me deu notícia que lá dentro do tribunal havia uma livraria. E eu estive lá e os livros eram bem acessíveis. Sabe, lá dentro do tribunal tem uma livraria. Ele disse, o senhor não quer visitar a cripta, não? Eu disse, cripta? Sim. E eu fui, e já a gente desce assim uns degraus até chegar na cripta, eu fui olhando e sabia que ia encontrar lá alguma coisa do presidente Epitácio Pessoa, cartãozinho dele de visita de presidente, xícaras da época em que ele foi presidente, etc. Quando eu cheguei lá, ali embaixo é um ambiente soleníssimo, umas pedras de mármore escura, sabe, com uma inscrição que é uma frase dele, e lá no canto da parede uma luzinha vermelha, e eu vim saber que ali estavam os restos mortais do presidente Epitácio Pessoa e da segunda mulher dele. A frase dizia assim, ó. Depois eu vi essa frase no livro dele, da biografia, que foi escrito por uma filha dele. Então você chegava, só pra gente, você chegava o presidente Epitácio fazendo um pleito, quem chegasse, e ele dizia assim, né? Jamais alguém me trouxe um pleito que não fosse justo, que imediatamente eu não tomasse como se fora meu próprio. Achei tão bonito isso, rapaz. Bonito. Jamais alguém me trouxe um pedido que não fosse decente, justo, que ele não passasse a ser imediatamente como se fora meu. Eu disse uma vez isso ao nosso amigo Diógenes, quando ele disse, essa frase é minha. Ele disse, viu? Então, Mas, a propósito dessa sua ida a João Pessoa, aqui em Alagoas nós temos que realmente
cultuar os nossos antepassados, né? Aqui já tem algumas iniciativas louváveis, né? Temos o Memorial Pons Miranda, no Palácio dos Martírios, que agora é um museu, né? Tem o Memorial do Ledo Ivo e do Aurélio Buarque de Holanda. Em Palmeira dos Índios temos o Casa Museu Graciliano Ramos, mas eu acho que Maceió teria que ter um grande museu dedicado a esses alagoanos. Lá em Palmeira dos Índios existe a Casa Graciliano Ramos. Sim, em União dos Palmares tem a Casa de Jorge de Lima. Né? Mas é tudo muito acanhado. Muito acanhado. Em Marechal Deodoro tem a casa onde nasceu o proclamador da República. Mas eu acho que aqui em Alagoas deveria haver um museu da gente alagoana, como temos em Sergipe. Eu uma vez estive em Marechal Deodoro e, para perplexidade minha, uma pessoa dali, isso é mentira, ele nunca morou aí não. Rapaz, que cultura! Não, ele nunca morou aí não. Vocês pegaram essa casa aí, adaptaram, mas ele nunca morou. Aqui temos aqui o memorial também a Teotônio Vilela, né? Ali na Pajuçara, na Orla. Aquelas estátuas já representam uma boa iniciativa para que as pessoas saibam que esses grandes alagoanos deram tanta contribuição, né? Tem lá a estátua da Nise da Silveira, que para mim, se eu pudesse, eu escreveria um livro sobre ela. Ainda me falta uma ideia sobre que aspecto da vida da Nise eu escreveria para fazer um link com o nosso direito ou com alguma coisa assim. Meu caro Fábio, há uns anos atrás, eu estou contando história, não é que. É porque hoje parece que as pessoas estão me respeitando mais, essa que é a expressão. Mas há um grande operador do direito aqui, eu vou colocar com muito cuidado, né? Ele um dia chegou com um livro, chegou lá no nosso gabinete, e colocou um livro assim, e aquilo já foi de propósito para eu ler. Eu não sou bobo. E eu disse, meu caro Paulo, está um livro em inglês sobre habeas corpus? Ele disse, pois é, rapaz. Pois é, nós não temos nada no Brasil sobre habeas corpus, e eu tive que ir para a Inglaterra, porque eu vou fazer aqui um trabalho. Eu fiquei olhando para ele assim, sabe, mas rapaz, que sujeito mais despropositado. Pontos de Miranda tem uma obra que é reconhecida no mundo inteiro. Exatamente. Como uma das maiores obras sobre habeas corpus, e o cara me vem, um juiz de uma província pequena, querer colocar no canto da parede, mostrando um livro em inglês sobre habeas corpus, quando eu já sabia que nós tínhamos. Ele não precisava ir tão longe, não, aqui mesmo ele tinha. Então se alguém leu o meu livro e, ao final, tirar uma única lição, um único exemplo de vida de Pons de Miranda que sirva, eu já me dou por satisfeito. Ninguém precisa conhecer toda a sua produção, ou a sua teoria, o seu pensamento jurídico, que é realmente bastante vasto, mas pelo menos que o leitor se inspire em Pons de Miranda, no mínimo que seja, para ele buscar também alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais, que é uma pessoa que realmente inspira. A apresentação do professor Marco Melo, ela é muito importante. Ele, como conhecedor, ele é muito importante para dizer da obra, né? Sim, o melhor do livro é o prefácio. Eu tenho tido a sorte de contar com grandes prefaciadores em meus livros. Mas eu achei interessante que tem aqui da contracapa. De forma inédita e original, o presente livro surpreende o público ao revelar as contribuições do jurista Pontos de Miranda no estudo dos mais diversos temas do direito administrativo. Consagrado como um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos, Pontos de Miranda, que sempre foi identificado com áreas como direito privado, constitucional, processual internacional, a partir da obra do professor Fábio Lins, passa a ser também associado às temáticas jurídico-administrativas. Muito interessante. Eu estou dizendo isso direcionado aos nossos telespectadores, que a quem interessar possa e puder ter acesso ao livro, pode tê-lo na sua biblioteca, porque vai ser sempre um grande ambiente para que você venha a se elevar culturalmente no âmbito do direito. Meu caro Fábio, nós vamos ter que encerrar. Lamentavelmente, eu quero te agradecer. Eu sou um admirador seu, não um admirador no sentido piegas, mas um admirador pelo seu labor, pela sua energia, pela capacidade que você tem de enfrentamento, que não é para todo mundo, volto a dizer. E eu quero que você continue com essa energia positiva para você elevar
as nossas letras jurídicas. Você é muito jovem ainda, eu digo sempre isso. Nem tanto, mestre. Mas você ainda está um avião, você saiu do solo agora, você já vai chegar num momento de grande consagração e eu quero estar aqui para poder aplaudir e para poder estar presente. Mas o deixo ainda com a palavra final para você fazer qualquer consideração que entenda conveniente. Em seguida nós encerramos. Mas desde já, lhe agradecendo firmemente a sua presença aqui no nosso programa. Por favor. Bom, eu que agradeço mais uma vez e digo de coração que é por momentos como este que um escritor, um pesquisador fica 6 meses, 1 ano se sacrificando muitas vezes do convívio da família, dos amigos, de outros afazeres para pesquisar e colocar no papel essas ideias. É exatamente para que a gente tenha a oportunidade de chegar aqui num programa como o seu, um programa extremamente relevante, com um público bastante qualificado, um público que se interessa por cultura e ter a oportunidade, portanto, de divulgar todas essas ideias que nos seduziram e agora nos cabe, enquanto autor do livro, procurar seduzir também o público, a sociedade, para que tenha interesse de ter contato, não necessariamente com o meu pensamento, mas principalmente ter acesso às ideias de Pons de Miranda, já que eu sirvo apenas como uma espécie de atravessador, digamos assim, aquele que leva essas ideias ao público. Então, agradeço mais uma vez, meu amigo, e me coloco sempre à sua disposição. Nós somos quem agradecemos a você. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo a honrosa assistência dos senhores e já os convidando para o nosso próximo encontro, que será sempre com uma pessoa importante para nós. Até a próxima, por favor. Tchau.